Oi, pessoal! Oi, gente! Boa tarde! Estamos começando mais um Chá com a Sol. Deixa eu só ajeitar aqui a câmera para ver aqui. Para o pessoal chegar, eu sempre gosto de começar 5 horas em ponto, que é a hora do chá. Mas nem sempre a gente consegue chegar no horário, né? Mas obrigada para quem tá chegando. Hoje tem convidada especial, uma convidada direto dos Estados Unidos. Olha só como eu tô chique. Ó, meu chazinho aqui já tá pronto. Eu vou falar já já qual é o chá que eu tô tomando hoje, ó. Um chazinho bem gostoso, bem quentinho, porque hoje aqui em São Paulo tá frio. Então vamos tomar um chazinho para ajudar a aquecer aí também. Vamos convidar a nossa boa tarde. Vamos convidar hoje a Marilis, ela tá chegando por aqui. Hoje nós vamos falar sobre a medicina chinesa e os óleos essenciais. Ai, amiga! Entrei, eu tava ali querendo que você tivesse entrado quando você mandou um oi pra gente fazer no Face. No Facebook, eu não sei como faz os dois. Era só você ter. Eu mandei para você o convite, porque a gente faz pelo Zoom, aparece instantaneamente no Face. Mas tá bom. Mas tem problema não, né, Sol? A gente sempre depois. Se você será que você consegue depois abaixar e a gente poder compartilhar? Que aí eu posso compartilhar aqui com o grupo daqui. Não, eu tenho um aplicativo aqui que depois a live fica gravada e eu mando para você Ah, o então vídeo. E aí, tudo bem? olha, você tem aí, eu também estou com o meu difusor aqui do chá, dos óleos, e a minha xícara que está já chegando aqui. Tá aqui, ó, já para tomar um chazinho que hoje aqui em São Paulo tá frio, pra gente ir começando. Sim. Eu gosto sempre de começar às 5 horas, agora é 5:03 aqui no meu relógio. Esperar o pessoal ir chegando para a gente começar. A Marília, a gente se conhece, acho que tem o quê? Uns 3 anos, 4 anos, eu acho. Tem. Por aí, né? A gente É. se conhece só pela internet, que a gente participou de um congresso online. Foi um dos primeiros congressos que apareceram online, né? Foi quando começou essa história, não foi, Marília? Sim, sim. Já, já estava tendo alguns congressos, né? Mas assim, automaticamente aquele ano também fizemos assim mais um, né? E aí a gente pôde colocar, trazer essa qualidade de vida, o equilíbrio, né? Lembra só o que nós colocamos como título do congresso, né? Trazendo mais equilíbrio na sua vida, na sua saúde. Então, Foi. Só colocar o fone aqui. Deixa eu só colocar o fone, que acho que vai ficar melhor aqui. Assim acho que fica melhor. isso. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Então tá. E aí, para quem tá chegando, a maioria da gente se conhece, já tem essa data aí, já há mais de 3 anos. A gente não se conhece pessoalmente, porque ela também nem mora aqui, ela mora nos Estados Unidos, mora na Flórida, não é isso? Isso, eu moro aqui na Flórida. Então eu queria que você contasse um pouquinho aí do trabalho que você faz com os óleos essenciais. Eu tô até com um óleo essencial aqui hoje, ó, que eu gosto bastante, que tá frio. Eu uso bastante. Não sou entendida do assunto assim como você, mas eu gosto de usar os óleos essenciais, que eu acho que eles fazem tem um caminho, né? Eles têm um trabalho terapêutico muito interessante. Olha só, a minha história com os óleos, tá? Primeiro, né, eu quero te agradecer esse convite, porque a gente já estava querendo sempre estar fazendo alguma coisa e às vezes era um momento que atrapalhava ali, que surgia alguma coisa e a gente foi deixando. E foi legal que semana passada a gente pegou e falou assim, não, vamos fazer, vamos fazer. E aí surgiu e falei, não, tá na hora e esse momento eu acho que é um momento super propício, né? Trazer tanto o seu conhecimento quanto das ervas, quanto dos óleos, porque são tudo de onde?
do que Deus deixou na natureza para nós. Então, Sim. nós conhecemos esse momento do que Deus colocou na natureza, que está ali à nossa disposição para nós usufruirmos, por que não a gente fazer isso? E os olhos, quando eu conheci, foi um momento também, numa situação que eu tinha acabado de sair de um evento. Eu já tinha ouvido falar, mas não tinha. Era engraçado que os olhos me reportavam muito assim, aroma, cheiro, vou colocar um cheirinho ali na sala, vou colocar um cheiro em alguma coisa. Então eu tinha essa ideia. E quando eu saí desse evento, que foi aqui na Flórida, foi um evento de 6 dias com o Tony Robbins, que eu fiz aquele, que é o DWD, foram assim, o ar-condicionado muito gelado, eu acho que isso já para mexer com as emoções, já que nós vamos falar um pouco das emoções. Então, quando eu saí de lá, no último dia, eu falei, gente, eu não estou gripada, mas tinha uma baixa imunidade, tinha um sintoma de um resfriado, era misturado. E eu sabia, porque tinha sido mexido muito com as minhas emoções lá. Eu falei, nossa, que sensação ruim. E nisso eu tinha um amigo aqui, ele ligou para mim, ele viu pela minha voz que eu estava diferente. Eu falei, olha, eu estou diferente, eu não sei, não estou gripada, estou com aspecto de estar gripada, eu sei que foi mexido no meu emocional, está um conjunto aqui. Aí ele falou, fica onde que você está? Eu passei minha direção, ele falou, estou aqui, vou te levar uma coisa para você. E o que ele me apresentou naquele dia, Sol, foi o Peppermint. Aí ele virou para mim e falou assim, usa isso. Ele fez na hora para mim, que eu vou até fazer isso aqui. Pinguei uma gota na palma da mão, peguei com o outro dedo, passei no céu da boca, ele mandou eu fazer isso aqui. Fazer a inalação, ele falou, faça 3 vezes. Aí eu fiz. Ele falou, agora vem, aproveita a sua mão, porque nada pode desperdiçar, como o nosso grande amigo Lavoisier. Nada se desperdiça, tudo se aproveita, né? Nada se cria, então tudo a gente se transforma, então a gente tem que aproveitar tudo. E aí eu fiquei, ainda porque o cheiro vem, né, inalando ali, passando a minha mão, e aquilo foi fazendo assim. Aí eu falei, nossa, o que é isso e tal? E ele falou, levou uma amostrazinha para mim, um vidro pequeno, e falou assim, ó, vai usando isso quantas vezes você quiser. E o efeito foi assim, imediatamente eu já estava meio que diferente, as vias respiratórias já toda desobstruída, e eu liguei para ele e falei assim, me vende isso, onde que eu compro? Aí ele falou assim, ele falou, não, depois eu te explico. Eu falei, você não tem que me explicar, não, você já ganhou. Eu ainda falei, você já ganhou aqui o peixe, então me vende logo, me cadastra, faz qualquer coisa. E aí ele me apresentou a empresa do Terra, né? E aí eu me cadastrei para estar trabalhando com esses óleos. E foi, assim, uma descoberta maravilhosa, sabe, o Sol? Porque é um benefício que eu agreguei para mim e para minha toda a família. E com isso eu tenho compartilhado com as pessoas o benefício que os óleos trazem para você. Não tomo mais, eu já não era muito de tomar, mas realmente remédio agora nenhum. Faço um detox na parte da meia, quem quer estar adquirindo alguns excessos de peso, tem o detox com os óleos, tem a questão de você trabalhar a reflexologia, de você colocar na planta dos pés, nas mãos, a inalação, que, né, para quem não conhece, é o difusor, que como eu fiz a conchinha, aqui você, ó, vai deixando isso no seu ambiente, no quarto. Tem como você tomar, que eu pinguei aqui na xícara, os óleos, né? Você tem que saber a qualidade, você pode ingerir esses dessa empresa, você pode tanto pingar direto debaixo da boca, como eu fiz, teve que eu peguei o óleo e coloquei no céu da boca. Então, as formas de você usar o óleo é a inalação, o uso tópico. Você tem que ter cuidado com a pele, para você poder realmente usar com um óleo carreador, um óleo de coco, um outro óleo natural, e você poder ingerir. E o interessante, ô Sol, porque quando os óleos são para que você tenha a permissão de poder ingerir, eles vêm escrito como óleo suplemento.
Tá. Aqui interessante, porque que nem esse que eu tenho aqui de uma outra marca, não é, eu uso para, como você falou, aqui para minha casa. Sim. É, eu também não tomo medicamento, quem me acompanha aqui sabe, desde que eu comecei a estudar, a trabalhar com a parte de terapias, já faz mais de 10 anos, é muito difícil eu tomar algum medicamento. Tenho feito bastante uso dos óleos, principalmente nessa época do outono, por conta de a gente evitar de ficar gripadas, a garganta começa a irritar, o nariz começa a entupir. Eu já faço uso dos óleos essenciais também. E assim como tudo que vem da natureza se perdeu muito ao longo desses últimos anos, nem últimos anos, desse último século, depois que veio a era Da da, industrialização. da Revolução Industrial, que foi no início do outro século, então tudo que vinha da natureza, aí vieram as indústrias farmacêuticas, claro que elas têm um papel muito importante para determinadas situações, que a gente precisa realmente de um outro remédio mais químico, alopático. Não estou dizendo que é para ninguém largar remédio aqui, não, gente, pelo amor de Deus, para continuar tomando, só que a gente precisa saber qual é a hora da gente tomar. Então, esses cuidados naturais, eles se perderam muito. E eu, né, sou uma pessoa que eu falo, eu sou muito abençoada, eu sou muito grata, porque toda a minha ancestralidade, da minha linhagem materna, sempre foi essa de usar muito as ervas. A minha mãe usa muito, a minha mãe benze, a minha avó materna também benzia, tomava muito chá. E a minha mãe conta que o avô dela materno, ele tinha até os dentes meio esverdeados. Ele tinha ervas no bolso e mastigava. Então, antigamente, como fazia? Então, você falava assim, só eu tô com... eu tô com uma enxaqueca, que uma enxaqueca não passa. E aí, lá, o que que eles faziam? Eles faziam uma garrafada, e eu ia lá, então eu entregava para você. E aí, uma forma de pagar, você me pagava com o que você tinha. Milho, arroz, um bolo, farinha. Então, eles faziam muito essa troca. Depois que chegaram os remédios, que é muito mais fácil, né? Você tem uma enxaqueca, você vai lá, toma um analgésico, ela tem lá os seus princípios ativos que vão atuar direto nos seus neurônios e você passa a dor de cabeça. Então, eu, vez em quando às vezes estou no período da TPM, dependendo do que acontece, eu tenho às vezes uma enxaqueca, mas eu não tomo mais remédio. Então, eu tenho meus fitoterápicos aqui, tenho fitoterápico chinês, que é o que eu mais trabalho, mas eu também tenho os fitoterápicos daqui, né? Por exemplo, o boldo. Se você pega a folha de boldo, pega ele e macera assim direto na caneca, sem fazer chá, só para tomar aquele sumo, para mim, eu tomo aquilo, passa 5 minutos, acabou. Qual que é que eu vejo, qual é a diferença, por exemplo, do óleo essencial, ou então das ervas em si, e até mesmo da alimentação, a gente mudando a alimentação, a gente também consegue reverter muitas patologias no nosso corpo. É que não é o efeito na hora. Assim como remédio alopático. Você tá com uma gastrite lá, você vai lá e toma os omeprazol da vida, que ele resolve. Mas esses remédios, ele atuam apenas no topo ali, né? No que está ali na manifestação. Esses remédios, eles vão tratar realmente a origem. Só tratam o que está por cima ali, que é o efeito daquilo, daquele desequilíbrio interno. E aí, o óleo essencial, as ervas medicinais, né, a alimentação, a acupuntura, elas vão atuar onde? Direto na origem. Porque se você não arruma a origem, nada vai resolver. Você vai ficar ali, né? Enxugando gelo, o cobertor começa a ficar pequeno. Você puxa de um lado, né? Seu pé fica para fora. Você põe no pé, descobre a cabeça. E aí você fica correndo para lá e para cá e não arruma. Que nem... Para quem não me conhece, não sabe, eu tenho um programa na Rádio Mundial de quinta-feira, 8h30. Hoje foi dia do programa. E eu estava falando muito disso, né? O quanto que eu já tive desse lado de lá. Desse lado de não ter conhecimento. Eu tinha crises terríveis de labirintite. Fiz todos aqueles exames. Eu não sei se alguém já teve labirintite ou já fez aquele exame que você coloca numa cadeira, parece a cadeira do PlayStation. Te amarra, assim, põe de segurança, põe um negócio na cabeça, uns eletrodos. Ele faz você girar. Se você não tem crise de labirintite, com certeza a cadeira, quando você sai dali, você sai com crise. Porque você gira. E eu ficava em casa uma semana, 2 semanas, e tomava remédio, que para mim era
Ah, o médico falava que isso era normal, então eu achava aquilo normal. E eu tomava muito medicamento. Até que eu fiquei muito doente, tive que me afastar, fiz cirurgia. E aí, nesse processo de conhecer as terapias, Sim. a medicina chinesa, principalmente, né, que eu falo, a medicina chinesa, os óleos essenciais, a fitoterapia não deveria ser considerada como alternativa, e sim integrativa. Eu integro ela junto com meus tratamentos alopáticos, por exemplo. Então, muda muito quando você começa a atuar direto na origem da patologia, né? E o óleo essencial, eu também, pelo pouco que eu conheço, eu sei que ele também tem esse efeito, não é isso? Tem, ele tem esse efeito. E os olhos, como você mesmo disse, por que que ele tem tanto as ervas, né, como você trabalha, e os óleos? É o que eu falei no início. De onde que é extraído? Eles são o que a natureza tem e quem deixou essa natureza para nós, sabe, Sol? Porque se não fosse necessário para a natureza e para nós como seres humanos, não tem. E, Então, quando você extrai daquela planta, qual o benefício para o seu corpo? E aí vem, como você, né, falando de esmagar o boldo, porque eu também uso o boldo na hora de fazer isso, quando eu estou muito com questão do estômago, com segundo que está, às vezes, com má digestão. Eu lembro de quando jovem no Brasil, Sol, a minha avó fazia muito isso pra gente. Se você estava com problema de uma má indigestão, ou que às vezes até eu lembro dos meus primos que bebiam, então fazia aquele chá de boldo ali, ó, amassado e como se diz, vamos tomar. Então é isso que esses benefícios que tem. E os óleos, eles não servem só para essa parte física, como um sintoma, como uma dor de barriga, como uma gripe, como o problema da sua garganta. Mas sim, também nós temos uma influência dele como benefício na parte como a gente vai estar trazendo isso com essas emoções. Como que eu sim, posso usar algo que vai trabalhar numa parte sutil, mas que eu sinto? Que é a mesma coisa que eu virar para você e falar que a xícara aí que você tá aí hoje, você vai pegar para mim e você vai pegar e vai me mostrar. Agora eu viro para você e falo assim, Sol, vai ali, busca para mim a mágoa. Mostra a mágoa aí para mim, Sol. Vai ali e pega a ansiedade. Aí você vai falar para mim um determinado momento, e fala assim, Marilis, eu não sei cadê ela, eu não tenho como te apresentar aqui como uma xícara. Mas aí eu apresentar penso, fisicamente, né? Palpável. sim, aí eu vou perguntar para você, assim, mas você já experimentou sentir a mágoa? Você já experimentou sentir uma ansiedade? Já. E como que eu lido com isso? Porque ele acaba afetando, e quanto mais isso vai depois dando aqui no nosso corpo, que é a sensação, que é o sentimento, você vai às vezes materializar. Então, os óleos também, como eu tenho certeza que as ervas, né, as plantas aí medicinais, vai trazer esse benefício também. E como que você pode olhar para aquele estado que você está do sentido, seu emocional, e você usar isso? É isso que quando você vai estudando, você vai olhando, vai observando. E lembrando só, que eu acho que você também pode complementar dentro da sua área aí, que não é por ser um produto natural, com a extração ali, que você fala, agora eu vou tomar um monte. Então, pego um, pego dois, pego três e coloco muito. Não. Não. Ele, na verdade, eles têm princípio ativo. Você está falando, tô lembrando de um caso, que é uma amiga, ela não mora aqui, ela mora em Portugal. Ela não pôde participar hoje por conta do fuso horário, que ela dorme super cedo, enfim. E ela estava ela tava muito ansiosa, muito ansiosa. E eu falei, então vamos, né, num bate-papo, numa conversa, uma ficha de amnese um pouco, nem tanto formal assim. Sim. E aí eu recetei um fitoterápico chinês que é específico para ansiedade. Então, o que é essa ansiedade que a gente fala? É quando essa ansiedade dentro de nós, ela é representada pelo coração. O coração, todos os nossos órgãos, eles se referem a elementos da natureza. E o coração se refere ao fogo. Então, se a gente imaginar um fogo, a gente colocar fogo aqui, ele vai consumir tudo para ele poder subir.
A Sim. ansiedade é a mesma coisa. Então, eu fico aderido, grudado em tudo. Enquanto não veja, eu preciso consumir aquilo, o que eu falo consumir é alimentar aquela ansiedade. E aí eu passei um fitoterápico para ela, que era justamente para isso. Falava, você toma X e tal, mas aí a gente vai conversando. Exatamente o que você falou. Vai, eu posso continuar tomando? Porque ela falou que ela ficou mais calma, deu uma amenizada, então, por várias questões que ela estava passando, por morar fora do Brasil, não estar próximo da família aqui, então ela ficou bem mais tranquila. Ah, eu posso continuar tomando isso aqui para sempre? Fez tão bem para mim? Falei, claro que não. Isso é uma ansiedade que tem uma origem X. Você pode ter uma ansiedade de uma outra origem, é uma outra erva. Então, a gente sabe que todas as ervas, elas têm contraindicação. Não é para você sair tomando, né? Porque, inclusive, tem muitos remédios alopáticos que têm princípio ativo das plantas. Inclusive, a grande maioria dos remédios e pomadas que são para tensão muscular, principalmente, eles têm a baleeira. A erva baleeira é a principal para tirar dores musculares e o principal princípio ativo desses medicamentos é a erva baleeira, ou seja, você não pode sair tomando chá de erva baleeira, você não pode sair tomando chá de erva doce, que erva doce você toma muito, ela pode te dar problema de estômago, e assim vai. Então a gente sabe que as ervas, elas atuam, né, na questão física, que é porque ela é mais densa, assim como o nosso corpo físico, mas elas também atuam nessa questão do campo emocional, como a gente está falando. E assim como o óleo essencial, como a planta que a gente ingere, você tem que saber o que você tá consumindo. Eu sei que tem óleos essenciais que determinadas pessoas ou mulheres, quando estão na TPM, pessoas como, por exemplo, faz tratamento de quimioterapia, não pode sair, não pode usar qualquer óleo essencial, assim como você não pode sair também usando qualquer erva, não é isso? Concordo. Isso é fantástico. A gente, e cada corpo, é muito importante a gente falar isso. Nós duas trabalhamos com um produto que é natural, que, né, com 100%, né, dessa extração ali, que não é sintético, mas só que o seguinte, os óleos, é muito interessante, o Sol, porque é o seguinte, uma gota, nós temos determinado óleo que uma gota equivale a 28 xícaras de chá. Então, Porque ele é mais concentrado, não é por isso? causa da questão dele ser concentrado. Então, assim, muito cuidado, tá, com a questão de a quantidade de gotas. Porque dentro dos óleos, o menos é mais. E isso se torna o quê? Você não precisa colocar tantas gotas. É de uma gota você equivale a 28 xícaras de chá. Então, assim, dependendo do seu peso, se você é um adulto, você vai ver o seu problema, o que você vai colocar? De 2, 3 gotas. No difusor, geralmente, você vai colocar de 3 a 4 gotas. E o interessante é que no difusor, o que acontece? Como você tem esse cheirinho aqui, não sei se todo mundo está conseguindo ver, sabe, Sol? Ah, isso é lindo, parece uma bola de cristal. É porque ele tem as cores e aí você pode depois, ele vai mudando, colocando a opção, sabe? É muito, muito legal. E aí o que acontece? Foi aquela conchinha que eu fiz, né? Que é a inalação. Ele vai direto para o nosso sistema límbico e com isso, na questão do nosso sistema límbico, ele acaba trazendo tudo distribuído para o nosso organismo com uma rapidez muito mais rápida. Então, assim, é cuidado, o menos é o mais. Então, não precisa você colocar tantas gotas ou tomar aquilo, não. E para criança, eu queria estar mostrando que a gente, né, não só para criança, mas nas crianças a gente usa muito, é o Rolon. Por quê? Porque aqui já é um produto que está, né, fracionado com óleo de coco, que nós usamos muito isso no do Terra, por causa de todo o contato da pele. Então, nós temos que ter muito cuidado para a nossa pele e principalmente para as crianças. Tá? Porque criança tem a pele mais sensível, idoso também, não é isso? Sim, também. E é muito bom você fazer assim, tipo uma experiência, às vezes, na sola dos pés. Aqui assim, porque é onde que a nossa pele é mais grossa. Então, isso é muito importante para a gente ter isso daí. Ter esse cuidado, ter essa prevenção.
E como hoje a gente vai falar um pouquinho das emoções, Sol, eu queria complementar, lógico que o conhecimento dos óleos é muito grande, então não dá aqui para a gente ficar decorando e falando, mas assim, cada óleo, lembrando que cada óleo, ele não é assim, esse óleo serve só para isso. Não. As funções dele são para diversas coisas que você pode agregar e usar. Então, experimente. Geralmente eu faço um protocolo para mim, eu tenho o meu protocolo, mas muitas vezes eu falo assim, aquele ali também serve para isso, deixa eu ver se o meu corpo se adapta. E com isso... E aí você falou, como a gente é um ser único, Sim. que nem a gente estava falando, né, dos fitoterápicos, tem algumas pessoas que se você passa uma dosagem para ela, que ela tem uma determinada patologia, uma determinada síndrome, como a gente fala na medicina chinesa, algumas pessoas elas têm uma reação mais rápida ao tratamento. Principalmente por essas questões emocionais, que não estão muito bem resolvidas, e outras pessoas têm uma ação muito mais demorada, outra é mais rápida. Então, a gente tem que ver que cada um é um ser único. Afinal de contas, a nossa impressão digital é única. A nossa íris é única, nosso DNA é único. Então, eu canso de falar para quem está aqui, para quem eu falo na rádio sempre, não é para todo mundo. Outro dia falaram assim para mim, porque quem toma não sei o que de medicamento não pode tomar com chá, porque um corta efeito do outro, não sei o que. Eu falei, gente, para tudo. O que é bom para um não é bom para outro. Então, muito cuidado com o que você vê na internet e não sei o que. Eu já tinha uma cliente minha, não sei nem se ela está aqui. Ela viu que era bom comer cúrcuma todo dia. Nada é para comer todo dia e nada é para todo mundo. Aí ela começou a ter umas reações que provavelmente era por conta disso. Então começou a aparecer a acne, porque a cúrcuma ela é muito quente. Ela é um alimento, se você na medicina chinesa a gente não separa carboidrato, proteína, a gente separa pela temperatura do alimento. Então, o gengibre é neutro, a cúrcuma são neutros, o café e a canela são quentes. Então, você está com frio, você toma um chazinho de canela. Se está com febre, você toma um chá de hortelã para te resfriar. E ela começou a ter algumas reações que ela... Aí eu pedi para tirar a cúrcuma e foi isso. A cliente falou assim, tudo é muito bom, não tenho dúvida, tem que ser equilibrado. Então, é o que o pessoal está falando aqui. Então, a gente tem que saber o que toma e não é sair tomando. Que, chá não é só... É um remédio, que a planta tem um princípio ativo. Então, não é para você sair tomando muito e nem comendo, porque o alimento, a planta em si, ou dependendo como você prepara, ela é um alimento. Da maneira como você faz, ela pode ser uma fitoterapia, como, por exemplo, o gengibre. Se eu passo o gengibre como um chá, ele é um fitoterápico. Se eu ponho um gengibre na minha comida, ele é alimento. Então, a gente tem que entender essas questões, né? A erva doce é a mesma coisa. Se eu faço um chá, ela vira uma fitoterapia. Se eu ponho erva doce na comida, ele é alimento. Então, não é porque é para todo mundo. É a receita milagrosa. Me falaram que óleo essencial de XPTO é bom para TPM. Gente, depende. É bom para não sei o quê. Porque eu falo, depende. Vamos sentar e conversar. Isso. Não, isso. O que você tem aí para a gente arrumar, né? Nada que nós estamos aqui, eu acredito que a Sol também, né? É o mesmo pensamento. Isso daqui não é que vai te substituir ou que você vai ter que parar com alguma medicina que você toma. Depende do seu tratamento, tá? Isso são mecanismos que eu posso dizer auxiliares, né? Trazendo um novo conceito do que você está querendo colocar para você. Nada do que você faz, a gente traz assim o bem-estar para você com uma coisa natural. Não estamos aqui, eu acho que você também vai concordar, nós não estamos aqui para falar, eu tomo medicina X, meu médico isso, e agora eu vi isso, uma live lá que falou que isso aqui é bom para isso. Não, ele te auxilia, ele está aqui porque ele tem propriedades que vão, já estudadas, que vão fazer esse resultado com você. Agora, o que você pode agregar com isso aí no seu dia a dia? Pode introduzir todo esse natural,
de uma medicina integrada, como a Sol usou esse termo, é muito importante isso, para você poder, se faz sentido para você, e tendo um resultado, e você abrindo mão de uma medicina tradicional, né, Sol? Porque isso é bem importante, nós estamos aqui trazendo um bem-estar para você. E não falando que agora, a partir de hoje, você vai tomar uma gota e que isso equivale. Não, você vai agregar isso daí no seu dia a dia. Trazer essa qualidade de vida para você. É para que você, usando isso, você vá menos ao médico. Mas, por exemplo, quem já toma remédio, né, de doenças crônicas, como quem é diabético, quem é hipertenso, por exemplo, não dá só, olha, a partir de agora você não vai mais tomar remédio, você vai tomar chá, isso aqui. A gente sabe que vai tomar fitoterápico, você vai usar o óleo essencial. Não, não é. Ele falou, é para integrar. Como são Sim. medicinas muito milenares, os xamãs usavam os óleos essenciais, usavam as ervas, né? Os chineses, os indianos, né? Todo o povo xamânico aqui do continente americano. Então, é para a gente honrar essas pessoas, né? Porque é muito milenário e eles curavam, mas não é para falar, olha, a partir de agora você não vai mais fazer isso. Não é. Então, é para você colocar isso na sua vida para que você tenha mais qualidade, né? Como, por exemplo, sei lá, eu sei que tem óleos essenciais que é bom para insônia, mas o que você falou, de repente eu coloco lá o lavanda, mas algumas pessoas não gostam de lavanda. Eu, por exemplo, não gosto do cheiro de lavanda. Aquilo o cheiro dele me incomoda. Então, para as poucas vezes que eu tive problema de insônia, que é muito raro, então eu sei, eu tomo meu chá, eu tomo meu fitoterápico, né? E lembrando que 1 noite, 2 noites de sono sem dormir, não tem problema nenhum. A gente passa por essas questões na nossa vida. Sim. O que não pode, a partir de 1 semana, 2 semanas, você não ficar sem dormir, aí você já tem que olhar para ver o que é. Então, são seus medos, você falou, a ansiedade, porque a gente foi educado a não sentir as emoções, a não sentir os sentimentos. Uhum. Ah, tá chorando? Cala a boca, menina, para de chorar. Né? Não é? Quando a gente era criança, a gente queria fazer a birra, não sei o que, tem, que as mães têm que educar. Mas a gente não sabe colocar essas emoções para fora. Né? Que eu sempre falo para as pessoas, quem não entende muito sobre as questões, assiste aquele filme, que na verdade é uma animação, que é o Divertidamente. Quem nunca assistiu, eu falo para assistir. Se assistiu, assiste de novo. Porque você vai ver aquele filme com outro olhar. Que essas emoções que a gente rotula, a gente julga como ruim, a raiva, o medo, né? Os nossos pensamentos incessantes, a tristeza, elas fazem parte do ser humano. Por exemplo, então amanhã vamos supor que a gente tem um evento. Sei lá, a gente tem um casamento, a gente vai fazer uma festa em casa, você fica com aquela ansiedade gostosa. Então, esse é o pulsar da nossa vida. Essa ansiedade é boa, porque indica que eu estou vivo aqui. Agora, você fica ansioso por coisas que vão ainda acontecer, como é o momento que a gente está. Então, é um momento de muita incerteza. Porque o que acontece? A gente aprendeu que a gente tem que estar no controle. A situação atual está mostrando que a gente não tem controle de nada. Os planejamentos que nós tínhamos para a semana que vem, para janeiro de 2021, acabou. Então, a situação mostra que a gente não tem controle de nada. É viver o momento de cada vez, um dia de cada vez, porque a gente não sabe de absolutamente. Então, essa insegurança, essa situação gera essa ansiedade. Sim. É normal. O que não é normal é a gente ficar muito projetado lá. Ai, meu Deus, o que vai ser lá? Então, eu falo, tem 2 coisas na nossa vida que mais eu trabalho, que são irmãos gêmeos, que é o se e o quando. Ai, se eu tivesse feito isso lá atrás, eu não estaria numa situação agora. Quando isso passar, eu vou fazer. Então, o se e o quando, eu falo que eles são irmãos meio que gêmeos, sabe? Diferenciazinha, um que vive no passado, um que vive no futuro, estraga tudo. Pessoa que perguntou que não está tendo som. Você está me ouvindo? Eu tô, você está me ouvindo? Também tô. Eu não sei se de repente é só ou. Tá todo mundo me ouvindo aqui? Não. Coloque aí. Quem é o Isaías? Falando desse momento todo que nós estamos vivendo, eu quero assim colocar para as pessoas que é bem importante que como trabalhar essas emoções e reconhecer essas emoções.
Então, quando você está numa emoção, por exemplo, assim, que ansioso, inseguro, apático, o que você usar quando você está experimentando esse sentimento, essa emoção? Você vai usar os óleos que tem menta. Então, todos os óleos que tem a composição que pro lado do menta, quando você está nesse momento, nessa emoção, você dá atenção para esse tipo de... Outra coisa que bem legal, quando você está assim, ó, aflito, quando você está melancólico, quando você está assim, né? O que você pode usar, fazer aqui? Todo cítrico, ele te dá aquele up. Então você se sente assim, poxa, eu tenho uma reunião para fazer, eu tenho que estar um pouco, né, calmo. Então você usa um menta para você ficar, né, tirar aquela ansiedade. Mas se você está precisando de dar aquele up, coragem, do otimismo, você usa cítrico. Olha Então, só que curioso que você está falando, como as informações elas se casam. Essa questão de você ter coragem, de você ter enfrentamento, essa atitude, ela tem a ver com o fígado e a vesícula biliar. Que na medicina chinesa, a gente fala que é o trovão, que é aquele start, que é o início. Uhum. Quando esses órgãos estão em desequilíbrio, a gente fica desencorajado, a gente não tem iniciativa, sabe? Não consegue planejar. E os alimentos que tonificam esses dois órgãos, essa dupla de órgãos, que sempre trabalha em um órgão e uma víscera, no caso o órgão o fígado e a víscera a vesícula, são os alimentos cítricos. Olha que curioso, como as informações, elas se cruzam, que te traz esse... Porque muitas pessoas falam assim, eu não consigo fazer as coisas, porque tem várias questões por trás de quando você não vai adiando. O que é? Você não consegue ter aquela iniciativa, que é o start, é o início. Você consegue começar, mas você não termina. Então, quem começa muita coisa e não termina, aí então já é porque a energia do rim está muito debilitada. Então, que o rim que dá aquela retidão. Eu começo, mas eu concluo. Então, tem várias questões aí para a gente ver em qual, e cada pessoa, como a gente falou, né, tá no momento da vida. A gente tem que entender que em cada setor da nossa vida a gente está no momento. Então, no trabalho eu estou no momento aqui, na minha família eu estou aqui, no meu relacionamento comigo mesmo eu estou aqui, com os meus amigos eu estou aqui, a minha espiritualidade está não sei aonde. Então, a nossa vida não é assim, tudo retinho. Família, trabalho, eu com eu mesmo, a minha espiritualidade, não. Cada uma está no momento da nossa vida, a gente tem que aprender a respeitar e saber acolher as emoções, sem julgar. Quando a gente julga que a raiva é ruim, o medo é ruim, enfim, não é ruim. É a maneira como eu coloco ela em movimento. Porque as emoções, pela visão da medicina chinesa, elas têm uma direção. Quando eu sei direcionar aquela emoção, como por exemplo, que a gente usa muito aqui, que é a raiva. A raiva ela tem um movimento de expansão, que é isso. Eu preciso expandir os meus conhecimentos, a minha criatividade. Então, quando eu não sei usar isso, ela fica reprimida. Quando ela fica reprimida, fica parado. Nada no corpo pode parar. Né? Se a gente para na digestão, a gente passa mal. A mulher, por exemplo, se não menstrua, fica parado o sangue no útero, ela adoece. E a emoção é igual. Então, quando ela fica parada, quando ela vai para fora, ela explode dessa maneira. Então, ela vai para fora. Então, quando a gente tem aqueles ataques de fúria, por exemplo, é porque a gente não sabe o que é, a gente nem sabe o que está sentindo, muito menos que a emoção tem direção, que a emoção vai atacar. Atacar não, ela vai afetar determinado órgão. Então, quando a gente começa a entender isso, a vida fica muito mais simples. Então, eu tenho uma enxaqueca, eu tenho uma dor de estômago. Então, o que está por trás daquilo? Qual foi a emoção, o sentimento que veio antes para eu causar aquilo? Senão, eu vou ficar tomando omeprazol o resto da vida, tomando um analgésico, e aquela emoção só está falando com você, porque a gente não para ouvir o corpo. A gente não para ouvir você. A gente veio dessa história do piloto automático. Quem sabe o Covid veio para isso, para a gente abaixar um pouco, sabe, ficar mais introspectivo,
olhar pra gente, olhar pra nossa casa interna e ver quem é o que eu realmente quero ser quando eu poder sair novamente. Não sei, a gente não sabe como é que vai ser. Mas quem que eu quero ser? Quem que eu era antes? O que que eu preciso deixar para trás? O que que eu quero levar agora que realmente faz sentido para minha vida? Aí as emoções começam a se assentar e as patologias começam a simplesmente sumir. Hein, Sol? E olha que interessante, quando você procura, né, um óleo que vem à base de flores, dos florais, tá? O que os florais está trabalhando as emoções? Quando você está no momento receoso, no momento preocupado e no momento de mágoa. Então, todo óleo, quando você está passando por essa emoção, você pode estar usando o óleo que vem à base de flores, né? Que vem à base dos florais. Então, isso é muito importante. Eu vou ter mais 2, 3 dicas, porque é bom que as pessoas vão experimentar, conhecer qual a emoção e qual os óleos da origem que eles podem usar. Por exemplo, se você está com pesar, triste, envergonhado, o que você usa? Óleos de origem de árvores, com o aroma, né, madeireiro. Então, isso vai te trazer o quê? Quando você está com aquele pesar de algum sentimento, com alguma coisa que te aconteceu, se você anda triste ou com vergonha, está envergonhado do sentimento, o que aconteceu? Tem hora que às vezes a gente nem sabe. E aí você pode usar os óleos que vêm, né, das árvores, com um aroma mais de madeira. E é uma delícia, adoro os óleos amadeirados. É muito gostoso. E olha que legal quando você está assim, descontente, se você está com uma questão assim de zangado ou amargurado, você vai através de ervas, de capins, os óleos através disso. Que bacana isso. E tem mais um outro que eu separei para a gente falar, que é quando você pode estar com um sentimento de tristonho, desinteressado, quer dizer, você não está com interesse em determinado trabalho, em determinado estudo, né? Ou você está entediado, você fala, gente, eu estou hoje daquele jeito. O que você vai usar os óleos nesse caso? Os óleos que são de condimentado. Com isso, você vai trazer experimentar essa emoção sua, fazer o inverso. Então, é um mundo, assim como as ervas, é um mundo que assim, não dá para a gente falar ou vivenciar só uma coisa, né, Sol? Porque Não. É um mundo. É um mundo à parte. Então, isso eu falo assim, gente, quem quer experimentar, trazer uma qualidade de vida, um bem-estar para o seu corpo, né, para suas emoções, para esse olhar para a vida, tanto você fazer uso dos óleos essenciais como da medicina chinesa, é trazer o quê? O conhecimento inato que as pessoas tinham e que a própria natureza deixou, e você só agregar e trazer para o seu dia a dia. É verdade, então, porque é o que eu falo. Experimentar isso. E tá aí disponível para nós. Eu falo assim, eu pelo menos acredito que é a linha do pensamento chinês é que assim, nós somos natureza, assim como os animais, como as plantas. Se eu virar para quem está aqui e falar, olha, procura um lugar de natureza que vocês vão ver. A gente vai olhar para fora para ver se acha uma plantinha, mas a gente não olha para o outro ser humano, que a gente também é natureza, a gente é tudo da mesma fonte. Então, se os animais são perfeitos, os vegetais são perfeitos, a gente também é. A gente só precisa relembrar para a gente alcançar a nossa plenitude e equilíbrio, porque a gente é perfeito. A gente fica se colocando defeito. Não é. A árvore não vê defeito nela, o passarinho lá, o sabiá, não fica comparando o cantar dele com o bem-te-vi. E eles estão tudo certo, vivem em harmonia, porque cada um é um ser único. Quando a gente começa a entender isso, a vida começa a fluir melhor. As minhas emoções, elas se acalmam e eu começo a entender que cada uma, elas não são boas e nem ruins. Elas são inerentes a nós. Quando elas são reprimidas ou vividas de uma maneira muito intensa, aí sim. Que nem, por exemplo, se a gente que nem hoje está frio aqui. Sim. Se eu tomar um golpe de vento, eu não vou ficar gripada. Mas se todo dia eu ficar no frio, ficar no vento, eu vou me gripar. A emoção é igual. Se todo dia eu tenho raiva, um dia que eu briguei com meu marido, com o chefe, com o amigo, com o filho, quem quer que seja, eu não vou passar mal.
Mas se todo dia eu tô sempre com raiva, aí sim ela vai afetar meu corpo da mesma maneira que eu ficar toda hora exposto ao clima, seja o frio, o calor, o que quer que seja. Então é isso que a gente precisa começar a olhar e não ficar rotulando, ai, que a raiva é ruim, ai, sentir tristeza não é bom. Se de repente você está no luto, se tem alguém na família que você acabou de perder, perdeu um trabalho, faz parte da natureza da nossa vida passar por isso e acolher. Quando eu quero excluir qualquer coisa na minha vida, a gente só está colocando lá embaixo do tapete. E uma hora aparece. E quando aparecem coisas pequenas, a gente conserta. Tem hora que não vai aparecer em coisas muito mais graves, como um AVC, um infarto, um câncer, ou qualquer outra doença, que a gente sabe que é muito mais sério. Então, acolher as emoções e entender, eu acho que é o grande equilíbrio de qualquer ser humano que vive aqui nesse planeta. E a gente tem vários recursos para isso. Né? A Marília está dando os óleos essenciais, eu tenho a parte da fitoterapia, tem os alimentos também, tem meditação, tem as práticas do Qigong, que eu sempre passo para as pessoas que o cultivo da energia, saber direcionar aquela energia para de onde tem, para não tem. Então, assim, recursos a gente tem um monte. Basta a gente querer. E tem uma diferença de quem quer ser tratado e de quem quer se tratar. Quem quer ser tratado, vai, eu vou na Marilis, ela resolve para mim. Eu vou na Sol, ela resolve o problema. Quem quer se tratar, pega a responsabilidade para si, sabe? Olha, eu vou na Sol, eu vou na Marilis, porque eu sei que elas vão me ajudar no meu caminho. Elas não vão resolver o meu problema. Então não adianta ficar só tomando chá, as fitoterapias, os óleos essenciais, se a pessoa também não quer se tratar. Porque ficar doente, a gente sempre leva alguma vantagem. Ou eu vou chamar atenção, ou é porque eu não me sinto amado, de uma maneira inconsciente, a maioria das vezes. Qual é o meu ganho secundário, né, Sol? Isso, qual é o ganho que você ganha, né? E ficando ficando doente? É atenção? O que é? Irmão, tem que ser o contrário, né? A gente tem que chamar a responsabilidade pra gente e assumir as nossas questões que a gente tem na nossa vida. Olha, foi um bate-papo muito bom, sabe, Sol? Porque, ao mesmo tempo, é uma contribuição que nós estamos aqui, né, falando um pouco desse conhecimento, porque eu também trabalho com outras técnicas integradas todo nesse sistema, como, né, Theta Healing, como barra de axis, como a aromaterapia que eu trago também, as constelações, para fazer o quê? Como a Sol colocou. Eu falo que, assim, olha, existe um caminho. Eu sou a ponte. Né? O que é a ponte? A ponte não é você fazer essa travessia, mas quem faz a travessia é você caminhando. Então, depende de como eu quero caminhar aqui para estar aqui para poder passar para esse lado. E nesse período que está aqui, existem várias coisas, como técnicas, como ferramenta, como, né, os óleos que você pode até tomar, ingerir, como você, no seu caso das ervas. Agora, depende de qual a minha responsabilidade que eu tomo para si, para poder fazer esse caminho. E olha só que interessante, você falou de caminho, a gente está falando de caminho e a gente nem combinou nada não, viu, gente? Porque assim, eu adoro essa palavra caminho. Eu não sei porque, acho que na medicina a gente fala muito sobre o tal, né? Que fala que tal é o caminho, enfim. E aí eu criei agora, pensando nessas questões da pandemia, essas questões emocionais que as pessoas, às vezes, eu recebo ligação dos ouvintes da rádio, que é uma coisa assim, tá todo mundo muito surtado. E aí, o que eu pensei? Que a gente precisa contribuir com as pessoas de alguma maneira. Não só falando uma vez por semana, não só fazendo uma live uma vez por semana, eu preciso contribuir de outras maneiras. Aí eu criei um curso que chama-se O Caminho das Emoções. Vai começar agora dia 29 de junho. Então, são 6 encontros para falar sobre as 5 emoções principais que nós conhecemos, como a raiva, os pensamentos incessantes, ansiedade, medo e tristeza. Como que eu, sabendo direcionar aquela emoção, eu não adoeço? E que órgão que se refere? Então, se você sempre tem problema de fígado, sempre tem problema de estômago, tem problema de rim, vamos olhar essas emoções para a gente poder curar. A gente pode sim se curar. Aí eu coloquei isso, tem meditação também, meditação específica para cada órgão que se relaciona com a emoção, tem Qigong. Então, tá bem completo para isso, para que as pessoas tenham esse caminho de vida, elas entendam qual é o caminho que a emoção toma
falando, né? Eu não vou caminhar com ninguém. A gente caminhar sozinho é muito mais difícil. Mas quando a gente tem alguém que está dando apoio, o caminhar fica mais leve. Não é isso? E esse caminhar mais leve é só com esses conhecimentos das ervas, da medicina chinesa que é tão milenar, que transformou minha vida e transforma ainda. Tem os óleos essenciais aqui que a Marília está trazendo. Então, recursos, a gente tem vários. Basta as pessoas quererem seguir, como você falou, né, fazer essa ponte, fazer essa travessia. Porque assim como a Sim. Marília e eu, a gente já teve desse lado. De estar sempre doente, com medicamento, com isso. E a vida sei lá, não flui. Enfim, parece que ficar doente é normal. Não é, né, Marília? Ficar doente é normal? Não. Para mim, não. É ter uma vida saudável. E nessa saudável é ter essa vida mais leve. Porque é o que eu falo, nós somos, né, corpo, alma e mente. E eu faço essa associação como Jesus crescia. Na Bíblia fala, Jesus crescia em tamanho, em graça, em sabedoria. Então, é essas três dimensões que nós temos que crescer. Temos que estar por uma leveza, passar por esse momento, passar por diversas situações, com essa leveza que a vida pode nos trazer. E estamos aí, eu acho que para fazer essa contribuição e ser essa contribuição. O quanto que você também pode ser essa contribuição para o outro, para si próprio. Com certeza. O que você escolhe para você? É o que a Sol falou, essa responsabilidade. O que eu escolho para mim? Ser feliz, ser próspero, ter amigos, ter uma vida saudável, ter um corpo saudável. Então, o que você estiver escolhendo, esse é o seu caminho. E como você escolhe esse caminho? Que infinitas possibilidades você quer ter, né? É bem bacana. E olha, nosso horário está quase acabando. Eu queria falar sobre o chá que eu preparei aqui hoje, que eu tô tomando, né? Hoje eu preparei um chá de jasmim. O jasmim também traz essa calma, traz tranquilidade, trabalha muito os aspectos do feminino, porque é uma flor, se você olhar, é uma flor bem delicada, bem feminina. Então, trabalha essas questões do feminino, que é o acolhimento, a receptividade, a amorosidade, a introspecção, que é esse momento que a gente precisa. Então, quando a gente fala do chás, além de atuar nessa questão do campo físico, também trabalha nas questões emocionais e energéticas. Então, o chá que eu preparei hoje é o de jasmim. A mulher que tem problema... Do que é o seu? Um lemongrass. Ai, que delícia! Foi um lemongrass que eu coloquei umas gotinhas de lemongrass. E aqui eu coloquei o passion, né? Que é justamente para trazer toda essa harmonia, todo esse equilíbrio. Então, ó, é muito bom, Sol. Ai, que delícia! Que delícia! Ai, menina, é tão bom, né? Sol, e fala um pouquinho, essa empresa do Terra, ela é uma empresa norte-americana, tá? Situada aqui em Utah. E esse nome, que dá uma característica como se fosse bem brasileira, né? Mas é uma empresa americana, que são dádivas da terra. Ai, que bonito! Essa empresa também já se encontra aí no Brasil, já tem 2 anos. Então, assim, é um mercado, né, americano que já está aí em vários países, inclusive já tem há 2 anos aí no Brasil. É bacana a gente saber ter referência, né? Porque algumas pessoas não têm. Sim. Tem algumas aqui que eu compro, mas que eu sei que elas não são para você ingerir. Que é só para você fazer inalação, colocar no difusor, enfim. Mas é bem bacana. Queria saber se o pessoal tem perguntas aqui para a gente encerrar. A gente marca outras, né, Marília? Porque... Vamos, tem várias. A gente pode falar dos óleos, tanto você quanto das ervas, do feminino, trazendo a parte, né, da menstruação, da menopausa, que é esse período da menopausa. Eu tenho um protocolo de como você poder usar e tomar os óleos. Muito bacana. A gente pode fazer. A gente pode fazer outra. Inclusive, eu queria ter um curso de menopausa que chama Segunda Primavera. É um curso já está gravado, está lá. É só entrar no meu site que tem acesso lá e coloquei tudo referente principalmente às emoções quando a mulher passa por essa transição.
E a gente por pode essa fazer um outro, sim, que eu adoro trabalhar essas coisas do feminino, tanto as questões, principalmente de TPM, as questões de menopausa. E a gente marca outro para falar, queria saber se alguém tem pergunta, porque senão daqui a pouco o Instagram, ele derruba a gente. E pode pelo menos despedir e agradecer as pessoas que estiveram conosco. Então quero agradecer. Obrigada, Marisa, por você ter aceito o convite. Um maior prazer. A gente vai fazer outras. Vamos. Você tem bastante conhecimento aí também para trazer para as pessoas. Eu gosto bastante de constelação também, que eu acho que é uma coisa que faz bastante sentido para mim. Eu adoro, eu não sou estudiosa do assunto, eu sou apenas curiosa. Então eu coloco bastante coisa também nos meus atendimentos que eu vejo que está ali. Olha, eu acho que determinadas questões a constelação resolve. Então acho que cada ferramenta ela tem a sua finalidade, né? Então, assim como para acalmar as emoções, como a gente está falando, não vou fazer constelação. Mas se eu tenho uma coisa que está ali, né? Que fica ali na minha vida há muito tempo, eu acho que a constelação, com relação às questões, para a gente acertar, colocar cada um no seu lugar, né? Como diz a constelação, eu acho fantástico, adoro de paixão. Podemos depois falar, né? Qual o seu papel dentro da família, qual a importância do seu papel e como que você se sente. E isso tem também a ver um pouco com as emoções, que isso pode estar sendo trabalhado junto. É muito legal. A gente pode falar assim. Olha, assunto para falar, a gente teria para falar. Toda semana tem papo. Com certeza. Então, gente, obrigada. Se alguém quiser saber desse curso aí que eu montei para vocês com todo o meu amor, com todo o meu carinho de anos aí de conhecimento que eu tenho de medicina chinesa, com o maior carinho. Gratidão. Só entrar em contato comigo que eu dou mais informações a respeito desse curso, que ele tá bem bacana, tá bem completo chama o caminho das emoções. A gente saber qual é o caminho, qual é o nosso trilhar nessa vida, que ninguém veio nesse mundo para sofrer, a gente não veio para ficar doente, a gente veio para ser pleno, feliz e saudável. Quando é saudável, não é só de corpo, não. É de corpo e de mente. Gente, olha, obrigada para todo mundo. O tempo é curto, a gente já está acabando. Semana passada eu estava falando, olha, caiu. Aí tive que começar. Só que quando começa, não fica igual. Parece que quebrou, não é todo mundo que entra, fica diferente. Porque pessoas ficam com um pouquinho do gostinho de querer aprender na próxima. Então, aí a gente fica com gostinho de quero mais. Marilis, tá bom? Obrigada, um abraço para você, um beijo, um abraço para quem veio tomar o nosso chazinho. Chá de jasmim, qual que você tomou? Que é o cidreira, né, que a gente conhece. Eu tomei um cidreira e pus o lemongrass aqui, mais umas gotinhas do lemongrass. Então, se alguém tiver dúvidas... Cidreira, não. Se alguém tiver dúvida, quiser saber sobre óleo essencial, entre em contato com a Marilis, uma profissional assim fantástica. E a gente está aqui à disposição para poder ajudar vocês nesse nosso caminho. Gratidão. Gente, obrigada. Até a próxima. Até semana que vem. Tchau. Tchau.